E aí galera, tudo bom com vocês? A publicação que eu vou falar hoje é uma publicação nacional, totalmente independente. É um daqueles vídeos que eu gosto de falar. Essa publicação, ela conta uma história mais ou menos na época dos anos 1400. Época das grandes navegações, época das descobertas, época que Portugal era o senhor dos mares, dominava, tinha a maior tecnologia da época. Um diário Mouro, ele é descoberto, onde ali constam coordenadas para uma nova terra, um mundo desconhecido. Uma enorme tripulação, ela é contratada. Uma nau gigantesca, ela é construída. A Senhora da Esperança, a maior da época. Uma viagem que conta com intrigas, crimes e o desconhecido, coisas que jamais essa tripulação vai esquecer. Hoje eu vou falar dessa publicação aqui, ó, A Tormenta Esmeralda, de Antônio Carlos Jardim, publicado pela editora Nerdópolis. Um livro espetacular. Vamos lá? A Tormenta Esmeralda é a primeira publicação de Antônio Carlos Jardim. Eu tive o prazer de conhecer ele, inclusive tem até o autógrafo dele aqui. Foi num evento que teve aqui numa cidade aqui ao lado, que próximo aqui da minha, Animaniacs. Inclusive, eu tive lá, eu fiz um vídeo desse evento e lá eu entrevistei ele. Ele deu mais ou menos, contou mais ou menos a história e tal, conversou comigo, eu gostei muito, me interessei. E eu estou até atrasado, né, de fazer esse vídeo do livro aqui para ele, mas minha segunda filha nasceu, aí não tive tempo, aí fui lendo o livro aos poucos, eu conseguia mais ler no trabalho do que em casa. Mas tá aí. A Tormenta Esmeralda. Galera, livro nacional, publicação independente, que de conteúdo, de história, de emoção, deixa muito livro famoso aí para trás. É um livro que não se encontra em qualquer livraria, não. Ele é vendido numa Comic Shop em Cabo Frio, também na cidade aqui próxima, e também na Amazon. Tanto em livro físico como em Kindle, você consegue encontrar ele, tá? Bota a Tormenta Esmeralda lá e você vai conseguir encontrar e comprar esse livro. Após o descobrimento dessa carta Mouro, Dom Henrique, que era o poderoso da época, ele contrata a melhor tripulação da época, os melhores nas suas funções. Inclusive, os melhores para fazer a construção dessa nau, a Senhora da Esperança. Como eles não tinham noção da distância, então eles construíram a maior possível, a maior da época. O livro, ele tem uma parte, vamos dizer assim, não precisa de fatos reais, mas parte que ele realmente estudou, ele passou aqui para o livro, e a outra parte, mais o final, do meio para o final, é totalmente ficção. Assim, coisas inimagináveis, coisas que você não acredita que vai acontecer. Até mesmo porque, quando o livro ele trata muito da parte da navegação, vamos dizer assim, a primeira metade do livro é a parte da navegação. É a parte da tripulação já na Senhora da Esperança, indo ao encontro desse desconhecido. Ele conta detalhes de muita coisa que acontece, que na época realmente era o mais provável que acontecesse. Grumetes, que são as pessoas que fazem o trabalho mais pesado, eles chegam no meio da viagem, e é com a chegada desses grumetes que as coisas começam a dar uma causada assim, começam a embrulhar as coisas. No meio de uma tripulação enorme, cheia de homens, apenas 5 mulheres. Algumas delas vão justamente no intuito já são prostitutas. Então, ele conta muito essa parte, é sexo grupal, totalmente, as mulheres já esgotadas, algumas morrem devido a isso, e mesmo mortas elas continuam sendo estrupadas. Mas durante a viagem, ocorrem assassinatos, uma tentativa de tomar a nau, totalmente frustrados,
O livro não conta com um personagem só, é um grupo de personagens, que cada um deles tem a sua própria história. Judeus, mouros, europeus, tudo misturado na tripulação. E durante essa viagem, durante essa aventura, essas diferenças, esses preconceitos vão ter que deixar de lado. E com o passar do tempo eles começam a se unir. E essas diferenças vão sumindo. Algumas paixões vão rolando, alguns romances vão acontecendo, alguns encontros também acontecem. Uma filha sequestrada e o pai que se passa por grumete para poder encontrar a filha e finalmente eles se encontram. A viagem ela passa por muitas intempéries, como problemas com a própria tripulação e problemas com o tempo. Enormes tempestades acontecem. E é numa dessas tempestades que a viagem é interrompida. Os sobreviventes da tripulação eles são obrigados a abandonar a nau e passam alguns dias no mar. Eles são atacados por tubarões e tudo. Alguns sobrevivem, outros não. E de repente eles chegam numa terra totalmente desconhecida. Daí em diante, a ficção, vamos dizer assim, a viagem que o Antônio Carlos botou nesse aqui, aí a viagem rola solto. Aí são coisas que você não acredita que vai acontecer e acontece. Lendas do nosso folclore. Serpentes de fogo. Gigantes. Felinos gigantes. Felinos enormes que se transformam em pessoas. Uma aldeia com uma tribo que pratica canibalismo. Tudo isso é um tempero, porque é o que passa com os sobreviventes dessa tripulação nessa terra. No meio dessa tripulação existe um traidor, que muita gente nem suspeita do que seja, nem você. No final do livro é que você vai ter mais ou menos ideia do que se passa e por que a pessoa está querendo isso. É uma coisa totalmente inimaginável, você não imagina o que o cara está querendo, só quando ele fala já no finalzinho, que ele fala que você vai entender o porquê que ele está fazendo essas loucuras todas. Vamos lá, deixa eu tentar mais ou menos esquematizar as coisas que acontecem nessa ilha. Os sobreviventes chegam. Então, eles estão exaustos. Então, eles ficam por uns dias acampados, bem na praia. Eles percebem que estão sendo observados e eles acham melhor adentrar na mata dentro. No meio dessa viagem, eles são atacados por essas feras gigantes, por esses felinos gigantes. Então a tripulação, aí os sobreviventes meio que se dividem. Uma parte dessa tripulação, dos sobreviventes, vamos dizer assim, nem mais tripulação, uma parte desses sobreviventes, ele é resgatado por pessoas desconhecidas. A outra parte segue caminho. Eles são atacados por uma serpente de fogo. E logo depois, essa serpente de fogo, ela meio que vamos dizer assim, ela deixa de atacar eles porque eles são salvos por um saci, pelo que ele descreve para ser o saci. Logo depois, eles são cercados por esses indígenas, pelos nativos. E quando eles chegam lá, assim, eu estou resumindo bem o livro. Quando esses sobreviventes chegam lá, eles descobrem que aquela outra parte que foi resgatada por uns desconhecidos realmente estavam nessa tribo. O mistério, né, o clímax do livro, ele começa a surgir justamente quando eles estão nessa aldeia. Que ele percebe o comportamento diferente de alguns sobreviventes. Eles vão descobrindo os mistérios em torno dessa aldeia. As lendas que giram em torno da selva. Então eles começam a meio que entender. Alguns meses vão se passando com isso. Eles meio que são... Alguns acontecimentos acontecem. Então,
os indígenas, né, os nativos, eles meio que acusam os sobreviventes por tudo que está acontecendo, porque eles dizem que antes deles chegarem nada disso acontecia, agora está chegando, então eles são meio que obrigados a tentar descobrir o que está acontecendo. E a partir daí que você começa a entender a malícia desse traidor que está no meio. Por que ele se envolve tanto com os nativos? Porque ele se preocupou tanto em entender os nativos e tentar, de alguma forma, arrumar amizade com eles. Como disse no início do vídeo, as coisas mais que você não imagina acontecem. Eles são dragões, meu Deus do céu. Gigantes atacam eles. Zumbis também atacam eles. Eles caem numa caverna. Eles chegam numa civilização totalmente abandonada. E é justamente nessa cidade perdida, nessa cidade abandonada, que a história tem uma conclusão. Mas não é uma conclusão de fato, vamos dizer assim. O tal desejo desse traidor não é descoberto. As pessoas que você entende que estão mortas, na verdade não estão mortas. E tanto que, assim, bem no final do livro, existe um espaço temporal que o próprio autor fala, que uma das pessoas que você acha que está morta, na verdade não está. Ele chega a uma cidade, uma determinada aldeia, muito mais desenvolvido do que eles estavam, e ele simplesmente tenta realmente descobrir o que é que o rapaz estava descobrindo. E você não tem a conclusão do que realmente aconteceu. E o epílogo do livro, ele é bem interessante porque ele conta o relato dos europeus quando chega nessa terra. Então você meio que entende que, na verdade, essa terra que eles estavam, vamos dizer assim, é o descobrimento da América. Entendeu? Só que numa visão um pouco mais fantasiosa, né, que o Antônio Carlos Jardim pôs aqui, mas você descobre que também está na América. E o livro realmente conclui nisso. Ele meio que fantasiou essa época do descobrimento das Américas e transformou tudo aqui nesse livro. O fato real seria o quê? Seria esse desejo que tinha de descobrir que a Europa tinha de descobrir novas terras, né? Não a Europa em si, mas Portugal, Espanha e tal, tinha de descobrir novas terras. E a parte fantasiosa são essas loucuras que acontecem nessa terra desconhecida. Então ele junta tudo isso e faz esse romance que, na verdade, você não vai se arrepender, tá? Cara, eu tentei explicar um pouco do livro, mas eu não quero contar a história do livro, porque eu acho que estraga toda a curiosidade que tem. Assim, uma opinião minha. Eu achei que o livro começa um pouco devagar, até mesmo porque tem que explicar muita coisa, então você mesmo acaba meio que se embolando o que é quem, o que é cada coisa e tal, o que está acontecendo. Até que quando a nau ela começa a navegar, entendeu? E a tripulação segue viagem, aí você vai meio que encaixando as coisas na cabeça, porque o início ele joga muita coisa aqui. Mas tem que fazer, porque se ele não faz uma coisa só, acho que o livro fica o triplo disso aqui. Então ele tentou botar as coisas bem no início, por isso que eu achei que começa um pouco meio devagar, mas pela curiosidade da história que eles vão falando, eu achei bem legal, tá? É um livro de 357 páginas, entendeu? Que são distribuídos em muitos capítulos curtos, que se iniciam mais ou menos assim, ó, ele vai contando assim, meio que vai se passar nesse capítulo aqui. São capítulos pequenos de, sei lá, 10 páginas no máximo, cada um, e que o autor ele vai deixando esse saborzinho de curiosidade na gente. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse livro, tenham pintado um pouco de curiosidade, tá? Publicação independente, nacional,
como eu falei, dá banho muito livro famoso aí, tá? Então, recomendo para vocês e está devidamente apresentado A Tormenta Esmeralda, de Antônio Carlos Jardim, uma publicação da editora Nerdópolis. Espero que tenha aguçado essa curiosidade de vocês e espero que vocês também tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever, de comentar, diga o que você achou, se você já leu, se você tem curiosidade, qualquer coisa, até tenta entrar em contato com o autor e botar os links aqui mais fáceis para você conseguir adquirir o livro, tá? E agradeço novamente por você ter assistido o vídeo, tá? Muito obrigado, até a próxima, valeu, tchau, tchau, fui!